Eu sou a Krika. E eu sou a Lia. Esse é o podcast Bastidores e Bafos. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre tudo que nos atravessa ao longo dos nossos dias, que não são tão diferentes dos seus, mas que rolam uns bastidores e uns bafos que vou te falar. Além disso, vamos falar também de arte e cultura, afinal, somos artistas. E esse assunto tem muito pano para manga. Então, a gente espera vocês toda quarta-feira, aqui mesmo, nos Bastidores e Bafos. Bom dia, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, porque nunca sabemos que horas vocês estão aqui conosco, não é mesmo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as questões aí do CLT, né? Fantasia versus realidade. O que é ser CLT? O que é ser autônomo? Porque as pessoas têm uma visão tanto quanto deturpada disso, não é mesmo, amiga? Total, ainda mais falando nos dias de hoje, né, que essa conversa tá um pouco esvaziada, né, porque eu penso que tanto no CLT quanto no autônomo tem muitas questões que a gente precisa falar e com o pé no chão, né, porque não é o mundo da fantasia, nenhum dos dois. Não, e se fosse só isso, quando a gente fala de CLT e autônomo no meio da arte, isso fica até mais complicado, né? Porque as pessoas estão acostumadas que artista obrigatoriamente já é autônomo, e não é bem por aí, porque tem vários lugares que empregam artistas, designers, criativos e whatever, que fazem parte do CLT, e a vida do artista, designer, whatever, autônomo é completamente diferente da vida dessa galera. E eu acho que a gente pode falar um pouquinho, amiga, sobre as nossas experiências com relação a isso, sabe? Eu acho que você teve uma carreira muito legal aí dentro de estúdio, que é um lugar que ainda é muito misterioso e mágico para muitas pessoas, né? A gente tem ali aquela... Como que eu vou dizer? Aquela ficção mesmo, né? De que um estúdio grande é um lugar super legal para se trabalhar, né? Ou que você ali vai ter todas as suas necessidades atendidas. Conta um pouquinho, conta para nós. Olha só, né? O mundo CLT. Vamos lá. Para mim, Li, assim, antes mesmo de falar de estúdio e tudo mais, né? De trabalhar, né, nesse ambiente, né, que também é um sonho de muitos de nós, né, os criativos, os artistas. O que eu posso falar da minha experiência enquanto pessoa que trabalhou no CLT por bastante tempo, né, não vem só do período da minha formação, assim, né, sendo designer e trabalhando dentro de empresas. Eu tive uma experiência longa de trabalho, de vários trabalhos, antes mesmo de trabalhar na área que eu escolhi, trabalhar, né, sendo uma criativa. Meu primeiro emprego foi no McDonald's. Meu primeiro CLT. O meu foi num pet shop, amiga. Tá tudo bem, entendeu? É isso. A gente tem que começar de algum lugar, né? E pensando também nessa questão também, hoje em dia, né, desse esvaziamento, com relação também a questões trabalhistas e tudo mais, e geracional também, existe uma série de coisas para além de nós, artistas, né? Inclusive, esses primeiros empregos que eu tô falando, eles vieram justamente, acho que para me mostrar como que era o ambiente de trabalho, né, em primeiro lugar. Esse rolê que a gente fez, né, de diversas empresas e coisas assim, eu acho que faz parte, né, da nossa construção ali como pessoas mesmo, porque é o que vai acabar ensinando a gente a lidar com as pessoas, né, a lidar com o público, a ter uma mínima expertise social dentro das relações, assim. Isso do criativo, do artista pro CLT é muito diferente, né? Porque essa visão, assim, mais macro, eu acho que a galera entende um pouco porque tá dentro disso. Agora, e quando a gente pega um criativo, um artista mesmo, e joga ele dentro do CLT, como é que foi isso para você?
Eu ia chegar lá, porque justamente foi isso. Quando eu entrei para trabalhar em uma das últimas. Um último trabalho que eu digo que eu tô encerrando esse universo, que era esse trabalho mais comum, né? Por exemplo, trabalhava como vendedora de loja de shopping. A última loja que eu trabalhei foi a Ópera Rock. E lá na ópera, eu já comecei a ter oportunidades, porque eu já estudava. Estava na área de designer, eu tinha uns 20 anos na época. E o meu maior sonho era não ter que viver dessa realidade que a maioria dos brasileiros tem que trabalhar no 6x1, né? Isso pra mim era um sofrimento. Então, quando eu entrei na faculdade, eu logo de cara tava ali trabalhando nessa loja de shopping e eu tive a oportunidade de eles entenderem que eu não ia ficar ali por muito tempo, que eu já ia fazer estágio. Surgiu uma oportunidade até de fazer estágio na Ópera Rock, mas não rolou. Porque eu fui para a área do digital. Como eu sou formada em design de interface, eu aproveitei mesmo tudo dentro das áreas que eu estava estudando. Então, eu trabalhei em estúdio de ilustração, eu trabalhei em agência de publicidade, agência que cuidava de site também, e quando eu saí desse universo de agência, fui parar no UOL. Eu fui trabalhar no portal, no UOL. E aí foi nesse momento que eu já estava formada, que na minha cabeça de artista, né, grafiteira, sendo grafiteira por hobby, no trampo, na minha cabeça de grafite não era um trabalho em si, era mais uma coisa assim, uma válvula de escape. Mas o grafite, ele me dava visão, sabe, assim, de mundo que outros lugares não davam. Só que eu também já era ilustradora, porque também eu trabalhei em estúdio de ilustração com um ilustrador, que era um ilustrador publicitário incrível, que eu aprendi muita coisa com ele. Eu aprendi que o desenho é totalmente diferente de ilustrar mesmo, né, que você tem que contar uma história. Exato. Foi assim que eu aprendi. Só que eu sempre tive o pé no chão, sabe, Lia? Eu nunca viajei na maionese pensando assim, eu quero ser artista, em primeiro lugar. Eu tinha medo de ser artista, porque também dentro da minha cabeça, eu tinha aquele lugar que a maioria de nós cresce achando que a gente vai ser sempre fudido, zoado, nunca vai ter grana pra porcaria nenhuma. E aí, dentro da minha formação de designer, e aí eu trabalhei em empresas grandes, né? Como, por exemplo, eu acabei de falar aqui que eu trabalhei no UOL. Depois do UOL, eu fui trabalhar no Grupo Pão de Açúcar. Eu cuidava da Casas Bahia, do site da Casas Bahia, né? E aí, foi aí nesse momento que eu pensei, né? Nessa minha caminhada inteira enquanto uma trabalhadora dentro desse movimento nosso artístico, sendo designer, mas também sendo ilustradora e também sendo grafiteira e também fazendo minhas pinturas e tudo mais. Sendo artista / essa pessoa que também tem uma vida dentro do corporativo, né? Eu comecei a olhar para tudo isso e o quanto isso também estava me sugando no nível que era assim. Eu aprendi tudo, porque todos os empregos dentro da minha área criativa, era assim. Eu tinha já um plano, que eu ia ficar até eu aprender tudo o que eu quisesse. A partir do momento que eu absorvi tudo daquele lugar, não fazia mais sentido eu ficar naquele lugar. E aí que tá. O meu sonho na vida não era ser artista, era ter uma carteira assinada. E não porque os meus pais falavam, porque você tem que ter uma carteira assinada, porque infelizmente a gente sabe que os nossos amigos artistas, nem todos têm o privilégio aí de serem levados a sério, né? A galera em casa é os primeiros a boicotar e falar, mano, cadê o seu trabalho de verdade aí? Entendeu? E no meu caso, é porque sim, gente, o CLT tem umas coisas legais, sabe? Que é ali as férias, né? E outros benefícios, enfim, que a gente vai falar mais pra frente. Mas o que eu aprendia lá, nesses empregos, né? Tudo que eu vivi, eu ia trazer pro meu trabalho artístico. Aí, quando eu tava no Grupo Pão de Açúcar, que foi a última empresa que eu trabalhei antes da Maurício de Souza, que eu vou chegar nesse lugar, que é um estúdio mesmo, que aí eu fui, né, realizar um grande sonho na minha vida, mas também depois
eu percebi que, mano, é uma empresa, gente. Empresa como outras que a gente tem que cumprir regra e a gente, como artista, a gente também tem que abrir mão de certas coisas, porque você tem um contrato assinado que nem tudo te permite ter liberdade, né? Então, você tem que seguir regra. E aí, o que eu aprendi nessa empresa última, que foi o Grupo Pão de Açúcar que eu entrei? Que eu não ia mais para nenhum lugar, que eu não ia crescer. E eu vi que muitos outros colegas de trabalho que eram puxa-saco, que tinha, sei lá, filho de não sei quem, ganhava muito mais oportunidades. Aí, até para conseguir um aumento era difícil, assim, de salário. E eu sou uma pessoa que eu gosto de andar pra frente. E aí que eu percebi que lá eu ia ganhar dinheiro. Já que é pra ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro aqui. E vou montar o meu próprio negócio à parte. Aí foi nesse momento que eu entendi que eu queria trabalhar pra mim. Que foi entre 2012 até 2014. Eu fui me organizando financeiramente e com equipamento também, né? Eu fui pensando, o grafite tá me chamando pra dar oficina de final de semana. Eu tinha um trampo de ilustração que eu fazia de freela. E eu tinha o trabalho CLT. Eu não tinha vida. Eu dormia 3 horas por noite. Eu falava, gente, eu vou morrer. Eu tinha problema de saúde. Eu fui vendo tudo isso na minha vida. Eu falei, mano, a partir do momento que eu tiver uma oportunidade de trabalhar pra mim, eu vou trabalhar. E aí eu comecei a me organizar assim. Comecei a fazer esses freelas, que eu comecei a criar uma cartela de cliente. Dentro do rolê do grafite, eu era muito chamada para fazer projeto de oficina. E aí também participar de eventos. Então eu via que tinha possibilidade. Até que quando começaram a me chamar para pintar. E o primeiro lugar que me chamou para pintar, que foi muito interessante, Lia, o próprio Grupo Pão de Açúcar acreditou em mim e falou: Krika, a gente queria que você pintasse uma parede aqui dentro. E aí foi o meu primeiro trabalho de grafite indoor na minha vida, que eu falei, olha só, a empresa que eu trabalho confiando em mim para eu poder fazer esse trabalho na empresa. E a outra coisa também que é legal falar aqui, Lia, por eu ser ilustradora também, além de ser designer, muitos trabalhos dentro das empresas que eu trabalhava não tinha ilustradores, não tinha esses funcionários que tinha esse conhecimento. Muitos projetos bacanas vinham para mim, para eu poder desenvolver. Então, para mim, tudo que eu vivi dentro desse universo do CLT foi também rico para eu trazer para minha vida, para minha jornada do trabalho autoral, trabalho artístico. E aí, 2018, né, passou 2014 até 2018, eu já estava trabalhando para mim. Aí foi quando eu fui trabalhar no estúdio da Maurício de Souza. Aí foi um momento que eu posso falar aqui para todos vocês que foi um momento muito difícil e feliz na minha vida. Por quê? Porque eu já tinha cabeça de artista. Eu já não tinha mais essa vivência fechada dentro de um lugar. Foi difícil porque eu não tinha liberdade para fazer as coisas que eu podia fazer, por exemplo, como Krika. E aí, como eu já tinha essa vivência de artista, né? E aí a Maurício de Souza, em 2018, me chama para trabalhar lá. Eu entrei em um conflito, porque ao mesmo tempo que eu tava realizando, obviamente, um sonho que da maioria de nós, criativos, artistas, quem desenha, nunca imaginou trabalhar na Maurício de Souza, né? Comenta aqui pra mim se você já teve vontade, porque eu tinha escrito numa agenda quando eu tinha uns 18 anos que um dia eu trabalharia na Maurício de Souza, isso aconteceu. Só que com a minha cabeça de artista, estando dentro de uma empresa como a Maurício de Souza, que é o maior estúdio de quadrinhos da América Latina, muita gente não sabe, né? Esquece que não é só uma fantasia, tem a realidade também, né, minha gente? É uma empresa, tem que seguir regra, você tem convivência com outras pessoas, né? Diversas, de várias áreas. Inclusive, é uma empresa que tem muitas áreas dentro da criatividade. No meu caso, eu trabalhava dentro de um departamento que a gente chamava de parquitetura, que cuidava dos parques da turma da Mônica, que na verdade chamava carinhosamente de parquitetura, mas era projeto temático. Era super complexo o nosso trabalho.
Eu, como designer, eu tinha que desenvolver a parte conceitual das coisas, junto com uma outra colega designer, para os outros arquitetos que trabalhavam com a gente desenvolver. Não era só o estúdio, o quadrinho, gente. Eu não trabalhava com quadrinho, não desenhei quadrinho na minha vida. Não sou quadrinista, eu sou designer. E aí, nesse movimento todo, é aquela coisa, né? Tinha dia que, por exemplo, você estava um pouquinho mais ocioso, porque o trabalho você terminou, você entregou. Não que não tenha trabalho, mas você não pode pegar suas coisas, simplesmente fazer. Pegar o seu trabalho artístico. Ai, agora eu vou aqui, sabe, desenhar um pouco, fazer um projeto que eu queria. Não. E tem outra coisa também. De segunda a sexta eu trabalhava lá, não dava para eu ter liberdade de dias para poder fazer os trabalhos. Então, muitas coisas eu incluía nas minhas férias, no final de semana, para fazer, por exemplo, dar conta de pintar, de participar de evento. Principalmente pintura grande, como os murais, por exemplo, quando aconteceu de eu pintar em pena, foi difícil, porque eu tive que negociar lá dentro e tal, e rola uma situação que você não quer ter, que é um desconforto ali, porque o olhar de dentro de empresas para, de repente, a gente que é artista, e a maioria das pessoas não entende, a realidade é essa. As pessoas não entendem que a gente também precisa dessa liberdade. E a gente também tem que entender quando que a gente também tem que sair e seguir o nosso caminho. Então, para mim, foi meio que isso, assim. Foi movimentos dolorosos, mas ao mesmo tempo necessário, que eu posso te dizer. E você, Lia, como é que é para você? Ah, e a minha vivência foi muito diferente que a sua, né, amiga? Eu também trabalhei com um monte de coisa aleatória antes de trabalhar efetivamente com arte, porque para ajudar, eu também sou uma pessoa um pouco aleatória nos meus gostos da vida, né? Então, já começa pelo fato de até para prestar vestibular, eu prestei para veterinária e artes visuais. Olha só como são bem parecidas. Nada a ver. Então, assim, comecei trabalhando em pet shop, igual eu falei para você ali no começo, né? E depois, na verdade, não foi, mentira. Eu comecei mesmo trabalhando em um escritório de arquitetura, né? Trabalhava no escritório de arquitetura como estagiária de uma amiga da minha mãe. Estagiária. Gente, eu não era nada, eu era uma secretária, porque eu não fazia curso de nada, então eu não era uma estagiária, eu era pura e simplesmente uma secretária que calculava a área de projeto e fazia algumas coisas. Mas era, ao mesmo tempo, também era um pouquinho ligado ali à questão artística, porque ela me dava bastante liberdade nesse sentido. Mas eu ainda estava no ensino médio, então, assim, né, ainda estava naquele processo de entender mais ou menos para onde eu ia, né? Aí, com o tempo, eu resolvi que realmente eu queria fazer veterinária ou artes visuais, totalmente parecidos, e fui trabalhar num pet shop, né? Aí aprendi a tosar, fazer as coisas, também aprendi a questão de atendimento e tudo mais. Aí, assim, só que depois que eu entrei na faculdade, eu comecei, e daí eu passei em artes visuais, não passei em veterinária, graças a Deus, porque eu acho que se eu tivesse passado, teria morrido. Então, depois que eu entrei em artes visuais, eu fui fazendo trabalhos dentro da faculdade ligados à área. Então, o que eu fazia? Eu fazia muita, como é que fala? Monitoria de exposição, workshop de algumas técnicas de arte, mas tudo assim, tudo coisinha dentro da própria faculdade, né? Tipo, coisas para alunos, enfim, várias coisas nesse sentido. Aí, eu resolvi que depois que eu saí da faculdade, né? Porque até então eu ficava me matando ali dentro da faculdade para fazer as coisas acontecerem. E eu sempre falava para mim que se tudo desse errado, eu seria professora. Olha só que coisa horrível, gente. Me perdoem, professores, tá? Mas para quando a gente é da área de artes, para algumas pessoas isso vai fazer sentido. E eu saí da faculdade fazendo o quê? Logo de cara, sendo professora, né? E não é porque tudo tinha dado errado, é porque eu estava formada em artes visuais, eu já entrei já prestei concurso e já entrei logo de cara no concurso. Então, além dos aléns, eu era concursada, né? Então, ali eu tinha diversas facilidades dentro dessa questão, sabe? E aí, quando eu fui para a escola, num primeiro momento, foi
bastante desafiador, porque a gente aprende na faculdade uma coisa que não é a realidade das escolas para começo de conversa, né? Também a gente tem muito essa questão da realidade versus a ficção ali dentro de escola. Porque quando você está, ainda mais eu que fiz pública, né? A realidade dos professores ali é muito utópica. Você acha que o mundo é daquele jeito, e não é, entendeu? Quando você vai dar aula numa escola de periferia, você vai ver quais são a realidade dos seus alunos, você vai entender o que eles precisam. E definitivamente está totalmente fora do script do que você aprende dentro da sala de aula, sabe? A abordagem ali, cara a cara, no tete a tete com as crianças, é totalmente diferente, né? Então, no primeiro momento foi muito desafiador, porque até eu entender para que público eu conseguia dar aula e para que público eu conseguia conversar direito, de igual para igual, foi um processo, né? Então, eu entendi que eu gostava de dar aula para adolescentes e adultos, então aí eu fui migrando, né? No primeiro momento eu dava aula de manhã e à tarde, que já na verdade era outro público totalmente diferente disso. Trabalhava com criança, né? Barra adolescente, estava ali com, sei lá, sexto, sétimo, oitavo ano, nono. Eu não tenho nada contra essa galera, mas é difícil trabalhar com eles, é bem difícil. E daí eu descobri o ensino médio. E com o ensino médio rolou um amor, né? Tipo, a gente foi trabalhando ali, foi um processo de desenvolvimento muito legal. Só que por mais que eu gostasse muito do que eu fazia, né? Eu dava aula em escolas públicas, também dava aula em escolas particulares. Isso foi maravilhoso, porque me abriu um leque muito grande de conhecimento e também de realidades para eu entender como é que são essas pessoas, porque um quinto ano da escola pública definitivamente não é a mesma coisa que o quinto ano da escola particular, né? Então, assim, também teve todo esse processo de entendimento mesmo das pessoas por questão de classe social mesmo e realidades, né? Foi muito legal. Só que, gente, é o que a Cris falou, né? A gente não tem tempo de fazer as nossas coisas. E por mais que eu gostasse muito de ser professora, por mais que eu tivesse ali comprometida com aquilo, né? O sistema te tolhe em diversos aspectos, porque trabalhar com arte é trabalhar com transgressão, né? E você falar sobre algumas coisas, às vezes, em algumas escolas é muito bem-vindo, em outras escolas já não é tão bem-vindo assim. As ferramentas que você trabalha aqui definitivamente não são as ferramentas que a escola quer trabalhar, porque, por exemplo, eu estava em sala de aula até 2018, eu estava em sala de aula. Então, a tecnologia já tinha chego até esses alunos, o celular já estava ali na mão deles, e eles já estavam consumindo loucamente o conteúdo que tinha ali. Eu não vou aproveitar isso como ferramenta para trabalhar com essa galera? É óbvio que eu vou aproveitar, né? E aí eu tinha os impasses com uma escola por conta disso, de não pode usar o celular. Mas, gente, tudo bem, eu entendo que não possa, mas também é uma ferramenta. Então, assim, é tudo muito complexo quando o assunto é celular em sala de aula. A gente não vai entrar sobre isso agora, né? Falar sobre isso, porque vai além. Mas eu percebi que tinha vários empecilhos, né? Dentro disso, assim. No estado, por incrível que pareça, eu era um pouco mais livre para trabalhar, porque por o sistema estar tão falido, as pessoas não se importam. É horrível falar isso, mas é uma verdade, né? Então eu tinha muito mais liberdade para trabalhar alguns assuntos em sala de aula que eu não tinha numa escola pública. Até mesmo por uma questão estética mesmo, gente. Só pelo fato de eu ser quem eu sou, já era um problema dentro da escola particular, porque eu já era totalmente avesso do que era a estética dos professores da escola, mesmo sendo professora de artes, né? Eu tinha essa possibilidade, porque eu era professora de artes, mas mesmo assim era complexo. Uma tatuagem nova geralmente despertava muitos comentários e afins. E sim, tinham as facilidades do Estado ali de eu não ser mandada embora, né? Teria que fazer uma merda monumental para ser mandada embora, né? Então, assim, me segurou e me serviu por um bom tempo ali para eu me estruturar e entender o que eu queria da minha vida. Mas chegou um momento que eu percebi que aquilo ali estava me sufocando, né? E que eu não estava conseguindo desenvolver os meus trabalhos. Quando eu comecei a dar aula numa escola que era de ensino integral, que eu entrava das 7 da manhã e saía às 5 da tarde. Foi a primeira vez que eu tive... Não foi a primeira vez, né? Mas dentro desse recorte do trabalho artístico, foi a primeira vez que eu tive um horário fixo, né? Porque quando você é professor, você ainda tem todas essas
maleabilidades, né, das possibilidades de você organizar os seus horários de acordo com as aulas e tal. Então é um pouco mais fácil de você ter esse traquejo. Só que quando engessou, aí ferrou de vez, gente. Daí eu não conseguia fazer nada, eu não ia para frente nem para trás, comecei a me sentir amarrada. E foi o momento de falar, pois é, acho que chegou a hora de sair, né? E aí eu fiz uma coisa que muita gente, assim, ficou inconformada, que foi pedir exoneração do Estado, né? E quando eu pedi a exoneração, veio um monte de gente falar para mim que eu era louca, que eu não ia ter essa estabilidade em lugar nenhum, porque para ajudar eu trabalhava dentro de um sistema de ensino que eu ganhava muito bem na época. Hoje faz falta? Faz, não minto, entendeu? Não minto. Que eu queria te falar e perguntar também, que já é esse movimento, né? Que tem esse lugar da gente, que a gente tem esse incômodo que a gente fala, cara, se eu estivesse trabalhando nas minhas coisas, eu estaria usando muito melhor o meu tempo. Era o que eu pensava. E você, Lia? Você exonerou e, no meu caso, eu saí no meio de uma pandemia, no final dela, que eu era home office na Maurício de Souza, em 2021, eu já não aguentava mais, porque, infelizmente, também várias situações que a gente acaba se debruçando, olhando e falando, cara, eu acho que eu quero pegar todo esse tempo mesmo para me dedicar e realmente me jogar de novo. No meu caso foi me jogar de novo, mas você não, você saiu exonerando. Eu saí, exonerei, né? E falei, bom, e agora, né, José? E agora? Aí eu fui mexer, fui trabalhar um pouco com tatuagem no primeiro momento, mas sempre eu saí do estado, mas eu sempre mantinha um pezinho em algum lugar fixo. Assim, para eu desvincular 100% do fixo, eu acho que foi por volta de 2021 que eu desvinculei 100%. Tipo assim, não tenho nenhum fixo, sou eu 100% por mim. Admito que eu ainda faço umas grandes bagunças, tô aprendendo muita coisa com a Krika, tá, gente? Porque tem hora que eu faço umas bagunças absurdas, assim, da minha vida. Mas começou a cair a ficha também, que eu tava fazendo muito pelos outros e não tava fazendo nada por mim, né? E gerando riqueza para outras pessoas com o meu trabalho e não gerando isso para mim, né? E isso começou a me dar uma frustração muito grande, assim, sabe? Foi bastante complexo nesse sentido. E aí vem a questão, né, da realidade versus a fantasia, né, do negócio ali. A gente acha que quando a gente sai do CLT, a nossa vida vai ser muito mais simples, que a gente vai ter muito mais tempo, que a gente vai conseguir fazer muito mais coisas. Só que a realidade não é essa, né? Você vai ter, no nosso caso, a gente trabalha em casa, né, amiga? A gente tem nosso estúdio. A gente tem nosso espaço de trabalho, né? Que está dentro de casa. No meu caso, eu tenho mesmo um espaço para trabalhar, assim, que eu organizei mesmo, assim, justamente porque eu me encontrei nesse lugar. Então, é isso, a gente precisa desse espaço. Só que a hora que você abre a porta, você já tá dentro da sua casa de novo, né? E aí você já tem a realidade de que você vai ter que fazer um almoço, que vai ter que fazer vai ter que arrumar suas coisas, que você não sei o quê. Então, assim, você tá full time dentro do trabalho, né? E se quando você sai de dentro do seu trabalho, você ainda lembra de coisas que você tem que fazer, então o fato de você acessar aquilo é muito mais prático, muito mais rápido. Se alguém precisa de você, mesmo que você esteja no seu horário de almoço, mas você fala, poxa, mas o meu computador tá aqui, eu faço aqui rapidinho e já te mando, sabe? Uma coisa que, se você tivesse dentro de um escritório, definitivamente não aconteceria, né? Então, assim, eu percebi que eu sou uma ótima chefe para pessoas e péssima para mim mesma, entendeu? Que eu sou uma carrasca comigo, porque eu tenho uma ansiedade desgraçada que faz eu achar que eu tenho que entregar tudo naquele minuto, que tem que ser daquele jeito e não é bem assim que funciona. Às vezes o seu cliente talvez seja até mais tranquilo do que você mesma está sendo com você. É claro que não é sempre, né, amiga? A gente sabe que não, né? Mas tem algumas situações que isso acontece, né? Raras as situações. E assim, e tem todas as questões assim que a galera não levanta hoje em dia, não leva muito a sério, porque a gente tá vendo, não querendo puxar essa questão geracional, mas puxando, porque não tem como não falar sobre isso,
Tem muita gente não querendo ser CLT hoje porque acha que ser autônomo é tudo, é top e é prático. Gente, é prático até a página 2, porque a partir do momento que você sabe que você não tem direito nenhum, porque você tem que fazer tudo por si mesmo, né? Que você vai ter que pagar o seu convênio você mesmo, você vai ter que fazer o seu INSS, você vai ter que estar declarando suas coisas ali para você ter o seu INSS você mesmo, você vai ter que fazer tudo por você mesmo para funcionar. Você vai descobrir que não é tão legal quanto parecia, sabe? E esse tempo a mais, na verdade, é uma grande mentira da sociedade, porque não existe, entendeu? A gente estava vendo, né, amiga, para fazer o podcast, uma pesquisa que diz que pessoas que trabalham em casa trabalham 3 horas a mais, no mínimo, semanalmente, do que alguém que trabalha dentro de empresa, né? Por que será, né? Por que será? Aí eu posso já continuar nessa troca aqui que a Lia puxou, para falar sobre também que a gente precisa falar da pejotização dos trabalhos, né? Que é justamente esse lugar que ela falou do eu empresa. Que a gente vira o quê? A gente vira chefe da gente mesmo e tem uma série de coisas que a gente tem que fazer. Por exemplo, abrir uma empresa, gente. Ou vocês acham que a gente consegue trabalhar com as marcas e as empresas que a gente trabalha se a gente não tem a parte burocrática organizada? E organizada de verdade, como uma empresa, né? Como, por exemplo, eu falei aqui, numa empresa você tem várias pessoas que fazem várias coisas, né? Mas essa pessoa fica focada em uma parte que tem que ser entregue. E muitas vezes no nosso trabalho aqui, a gente é o marketing, a gente é o criativo, a gente é o financeiro, a gente é todas as coisas para além da nossa vida, né? Que a Lia acabou de falar que a extensão das nossas casas também é o nosso trabalho, né? Muitas vezes não, né, amiga? Sempre. A gente é tudo, né? Porque, por enquanto, eu não tenho um estagiário que possa me ajudar em alguma coisa. Tô tentando treinar uma inteligência artificial, pelo menos. Entendeu? Porque eu não tenho que pagar um salário para ela, porque é sobre. E eu já tive a experiência de ter pessoas trabalhando comigo fixo, né, também. E ter essa experiência também me levou a também, viu, Lia? Isso é muito importante. Quando a gente começa também ter um pouco mais, assim, de sabedoria dentro do que a gente faz, né? Que a gente fala assim, esse projeto dá para chamar uma pessoa para trabalhar aqui na minha produção, na minha assessoria, ou até mesmo um estagiário fazer uma coisa que você não precisa você fazer, entendeu? Você precisa passar para alguém, demandar. No meu caso, como eu já trabalho, eu comecei a trabalhar por conta há um tempo a mais que a Lia, eu aprendi coisas batendo cabeça, né? Que é isso também. Quando eu comecei a trabalhar para mim mesma dentro das artes, que foi a partir de 2014, eu fiquei 4 anos trabalhando e uma coisa que eu aprendi, que a gente não vai ter lucro de cara. Na real, a gente vai meio que ter mais despesa do que qualquer outra coisa. E muita gente, quando começa um negócio próprio, querendo ou não, a gente também tá empreendendo aqui, né? Porque foi isso, a gente sair do nosso mercado de trabalho certinho, CLT, a gente passou a empreender. E, mano, empreender não é fácil não, cara. Não é. Não. Eu tive que fazer curso no Sebrae pra entender umas coisas. Eu sou uma pessoa muito autodidata também para umas coisas, então eu fui procurar entender como que eu podia trazer das experiências que eu trabalhava nas empresas para as coisas que eu estava fazendo no meu negócio. Mas, gente, a primeira vez que eu fui fazer um trabalho, cara, que foi até para pintar uma Doce Gusto, eu não tinha conta PJ. Como que eu ia receber? Eu nem sabia como funcionava tudo isso. Então, assim, eu fui dando cabeçada, eu fui fazendo errado pra acertar, sabe? Tipo, e aí também teve muito rolê que era interessante falar disso agora, que nem a Lia falou. Às vezes eu tô aqui, eu vou mandar rápido. Uma coisa que eu aprendi nesse movimento era justamente não fazer desse jeito. Eu coloquei regras de horários,
dias também, de trabalhar no horário comercial, de responder e-mail no horário comercial, responder as pessoas no horário comercial. Mas, infelizmente, na nossa vida de trabalhos artísticos, de vez em quando tem gente que manda mensagem para você no WhatsApp. Depois das 8, depois das 9, num dia comum de semana e às vezes no final de semana, porque surgiu uma oportunidade e estão falando com você. Mas mesmo assim, em alguns momentos eu conseguia colocar regras para não me sentir sobrecarregada e não me sentir também mal fazendo o que eu queria fazer, que justamente a gente foi trabalhar por nossa conta, pra gente também ter um pouco mais de calma e sossego na nossa vida. Mas não é esse mundo 100% Cor-de-rosa, né? exatamente, cor-de-rosa, porque quando você trabalha pra você, você tem que se garantir, cara, você tem que entregar. Você falou o prazo, você tem que entregar no prazo, você não pode furar o prazo. Afinal de contas, você tá lidando com um cliente, cara, que ele também tem o prazo dele lá. Então você tem que Sim. ser profissional. Então, assim, realmente tentar se organizar. Então, no meu primeiro momento de trabalho, eu trabalhando para mim mesma, autônoma, eu senti que foi meio que uma escola também, no início, assim, para eu Total. entender o que eu dava conta, como que eu gostaria de trabalhar. Porque é muito isso. Às vezes você também, no meu caso, Lia, não sei como é que foi você, quero saber de você também. Se você acumulava muita coisa, chegava um projeto, aí você, vai dar pra fazer. Aí chegava outro, Eu sou essa vai dar pra pessoa fazer. ainda. Aí eu percebia que eu estava me sobrecarregando, pior que lá na época que eu trabalhava no CLT. E eu ficava assim, por que que eu não estou também dando conta? Aí eu percebi que era justamente porque eu tava pegando muita coisa e me sobrecarregando e talvez, assim, não era o melhor do mundo falar assim, poxa, caramba, né? Se eu me sentia chateada lá naquele emprego que eu tinha que sair de casa, pegar metrô, trem, ônibus, navio, todas as coisas, eu chegar. Porque sim, eu moro no Embu das Artes, geralmente onde eu trabalhava era São Paulo, e eu tinha que cruzar a cidade, e na época eu não tinha carro. Então, mano, eu sofria com isso, eu falava, eu vou sofrer em casa, trabalhando em casa, sem ter regra? Eu falei, não, vou ter que colocar regra aqui nessa bagunça. Sim, então. Isso eu acho que entra muito. Eu vou puxar, amiga, só que. Eu acho que isso entra muito na questão da fantasia versus realidade, sabe? Porque, assim, primeiro, nessa questão de PJ, vamos explicar isso, porque a gente leva para nossa cabeça que todo mundo sabe do que a gente está falando, né? Gente, PJ, para quem não sabe, eu imagino que você saiba, você tem cara de ser uma pessoa esperta e inteligente, mas vai que você não sabe a respeito jurídica, tá? Então, nós somos pessoas físicas, nós temos CPF. A nossa empresa tem um CNPJ. Então, nós somos as duas coisas, né? Nós somos pessoas físicas e pessoas jurídicas ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente brinca, né, de eu presa, né? E literalmente, porque você fica preso dentro dessa sua empresa, né? Porque você tem que fazer tudo dentro da sua empresa. Então, é o que a Cris falou, marketing, financeiro, enfim, tudo é você que faz, né? Distribuição, criação, projeto, é tudo você. E se você não tiver um fluxo de trabalho, você tá ferrado, né? E até você entender o que é esse PJ, o que a Cris falou é muito real, assim. Eu lembro que, primeiro que é para eu entender que o que eu estava fazendo era um trabalho, porque a primeira vez que eu peguei uma ilustração, assim, tipo um livro para ilustrar, foi acho que em 2018, que eu ilustrei meu primeiro livro, né? E foi a primeira vez que não foi a primeira vez que eu precisei emitir uma nota, mas eu tive que criar uma conta bancária PJ, porque era obrigatório que fosse um CNPJ para emitir a nota e para receber a nota. Não podia receber na minha conta do banco, né? Então, até você entender que eu já tinha, né? Que você tem que abrir uma conta nova, né? Que você tem que ter um fluxo de caixa aqui dentro. Demora muito. Eu ainda estou aprendendo isso, né? Você se estruturar, você se organizar, você fazer horários de trabalho para você não ser um chefe monstro com você mesmo, é um processo muito grande, assim. Ainda hoje, quando eu me embanano no meio das coisas, né, no meio dos processos, eu acabo
cumprindo horários que são totalmente aleatórios, sabe? A gente teve que entregar um projeto agora, semana retrasada. Eu virei a madrugada trabalhando em cima do projeto. Mas, assim, é um projeto meu. Uma coisa é eu virar a madrugada trabalhando num projeto meu, e outra coisa é eu virar a madrugada trabalhando no projeto de um cliente. Entendeu? Que no dia seguinte pode virar pra mim e falar: ai, então, sabe essa cor? Eu não gostei. E eu vou querer matar esse desgraçado. E aconteceu isso lá, por exemplo, na Maurício. Um belo dia viraram pra gente: ai, vamos trabalhar até meia-noite. E eu já tinha essa regra. Eu não vou trabalhar pra outra empresa, a não ser a Crica, virando noite. Porque, não, gente, sabe? Porque chega, né? Quando é pra gente é diferente, né, Lia? Totalmente, sabe? Então, assim, uma coisa é você tá se estrepando porque você deixou uma coisa, e você tem a consciência que você deixou para a última hora e que é, né, consequência daquilo, e que tudo bem, ainda é para você, né? Mas a outra coisa é que você deixou para a última hora e é para outra pessoa e você corre diversos riscos dentro disso, sabe? Então, trazer essa romantização para a realidade é muito importante, gente, porque senão todo mundo fica achando que você tem a licença para dar de louco, sabe? E não é bem assim, porque isso também vai contar no final. Por exemplo, a gente vai lidar muito com agência hoje em dia, porque nós somos autônomas, então a gente presta muito serviço para a agência. E se para a agência eu não entregar uma vez, ferrou-se. Eu nunca mais vou entregar, porque a agência não vai querer mais me contratar, entendeu? Então, tem toda essa questão de você entender que não é porque você trabalha para você que não existe um comprometimento. Esse ano eu tive diversas... Assim, não vou dizer que... Acho que a palavra certa é exemplos, assim. Eu tive diversos exemplos de artistas que trabalham para si de uma forma muito profissional, sabe? Não só a Crica, eu ainda tô aprendendo muito, eu ainda acho que falta muita coisa para eu me profissionalizar 100%, de eu virar e falar assim, não, olha, tô aqui fechadinha, bonitinha, eu faço tudo do jeitinho que tem que ser. Eu acho que ainda tem uma infinidade de chão ainda para eu andar, sabe? Mas, por exemplo, galera que trabalha, porque a gente trabalha muito mais com ilustração e projetos corporativos, algumas coisas assim, né, amiga? Mas, por exemplo, gente que trabalha mesmo com produção artística tipo tela. Cara, essas pessoas ainda precisam ter uma regra muito maior ainda, porque para você virar e falar assim, hoje eu não tô afim e não vou fazer, é 2. Entendeu? E não dá para você ser essa pessoa, sabe? Então, eu fico olhando essas pessoas trabalhando tão ativamente nessas coisas e fico me sentindo uma grandíssima farsa. Mas aí, ao mesmo tempo, é aquela coisa, tá, o que eu posso fazer para mudar isso? E tentar seguir, sabe? Eu acho que, basicamente, é isso, assim, né? Então, essa romantização do tempo livre... Quando você trabalha para você mesmo, se você tá com muito tempo livre, presta atenção. Só presta atenção. Eu acho que a questão é procrastinação. A palavra é essa. Exatamente. Entendeu? O que deu certo pra mim, a Lia tá falando que eu sou organizada e tal. Gente, eu sou uma pessoa muito metódica. E eu trouxe isso das minhas experiências de trabalho CLT. Porque se eu tenho que ter horário para acordar, horário para ir trabalhar, horário para almoçar, horário para ter um momento de descanso, né? Eu tenho que colocar isso também na minha rotina de trabalhar autônoma. Eu acho que quando a gente tá começando, normal, a gente enfiar os pés pelas mãos, normal. Eu fiz isso também. E aí, uma coisa que eu reparei, que foi um momento que eu tive que dar um passo para trás, que eu digo passo para trás, mas que eu dei um passo para frente, que foi 2018, eu já era a artista que eu sou, e aí a Maurício me chamou para trabalhar. E esse conflito que eu falei no início, que eu senti, foi justamente de perder essa minha liberdade que eu teria ali para fazer, por exemplo, os meus tempos. Porque eu sabia que quando eu fosse voltar para o mundo corporativo novamente, eu teria que seguir a regra daquele lugar. E aí eu pensei comigo, tá, já que eu tô tendo essa grande oportunidade na minha vida também de realizar
um sonho de trabalhar num estúdio desse porte, eu vou aproveitar também para estar lá e absorver tudo que uma empresa desse tamanho faz e para conseguir se manter. E aí eu falei, estou voltando para trabalhar e ter um fixo também, porque eu tive momentos de bagunçar o meu movimento de trabalhar autônoma, que chegou um ponto que era assim, você manda o orçamento, e ainda a gente vai abrir um outro podcast para falar sobre isso, que geralmente você manda o orçamento e algumas pessoas não te respondem, não falam nada, e você tá coerente, você tá cobrando o valor certo. E eu falava, eu preciso, não dá, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso ter um fixo, né? Eu sempre fui essa pessoa de não ficar só no mundo das ideias. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. Não, gente, eu não consigo ser essa artista, sabe? Nunca consegui. E aí, eu vi que era uma oportunidade de retornar pro mundo corporativo e trazer do mundo corporativo, já que eu estava indo para um estúdio, e aplicar isso na minha vida artística. Só que aí eu fui com esse pensamento e essa visão e apliquei depois, quando eu saí da Maurício, voltei a trabalhar para mim 100%, porque eu trabalhava na Maurício, trabalhava para mim, para vocês saberem que eu nunca parei de trabalhar para mim. Era difícil? Era, pra caramba. É muito difícil você conciliar as duas coisas quando você tem que se dividir. Você não consegue fazer as coisas direito, infelizmente. Mas a parte de organização, que é legal falar, que todo mundo também aprende um pouco. Não é que eu sei tudo, eu também aprendo. Eu tenho uma pessoa que hoje me ajuda na minha mentoria, que me ajuda a organizar as ideias que eu quero botar no mundo, porque tem coisas que eu também não sou tão boa assim ainda. Por exemplo, fazer produto. Ali é ótima de fazer produto. Eu tô ainda começando nisso, sabe? Eu sou organizada assim, por exemplo, hoje em dia, eu tô com um projeto aqui que é super importante que eu tenho que entregar. Mano, se eu vejo que o outro projeto que tá chegando tem uma data próxima, eu sempre tento negociar com o cliente e falar, olha, para essa data eu não consigo, mas para tal data eu consigo. Eu entendi que eu também tenho que conversar com quem está me contratando para a gente negociar tempo, porque realmente a coisa do tempo que fez a gente sair do mundo corporativo, do CLT, para a gente tentar fazer o nosso melhor trabalho sendo autônoma. Porque se a gente começa também a pegar 300 mil coisas e não se organiza, por exemplo, que a Nelia falou do pessoal que trabalha com pintura, só pinta, por exemplo, só pintura mesmo, artes plásticas, tela, essas coisas. Eu tô falando assim, a gente também tá falando do nosso lugar, né? A gente não conhece todos os artistas, como que é a rotina deles. Mas existe esse mito, né? Que o artista só pinta ou faz as coisas na hora que ele quer. Eu não sou assim. Pra mim, amiga, pra gente nem dá, né? Não dá. Porque não dá. A gente tem os murais pra pintar, a gente às vezes tem exposição pra fazer, a gente tem ilustração pra entregar, a gente também, no caso aqui, a gente trabalha com audiovisual, também tem coisas pra fazer. E outras coisas que eu faço que eu nem falo, o trabalho de designer que eu continuo trabalhando, que eu faço media kit pra um monte de gente, trabalho com essa parte de layout, que eu gosto ainda, nunca abandonei essa parte. Então, assim, tudo isso, gente, requer o quê? Organização, planejamento. Alô? Eu sei que todo mundo tem medo da agenda. A agenda é minha melhor amiga. Eu aprendi a mexer com agenda faz pouquíssimo tempo, gente. Faz 2 anos e meio que eu tô com uma terapeuta maravilhosa que tem me ajudado bastante e eu aprendi a usar a agenda. Então, hoje eu tenho uma agenda mensal colada na parede da minha casa, tipo, que eu tenho ali tudo anotado, as coisas que eu vou fazer ao longo do mês, para eu não fazer essas grandes saladas que eu fazia antes, e também para ajudar na minha organização e na organização do meu esposo, porque as minhas coisas acontecem muito de final de semana, então a gente precisa entender como é que vão ser esses finais de semana, né, entre a gente. Então, a organização, ela vai para além só da questão do trabalho, ela também chega e, assim, afeta a gente diretamente nas nossas questões sociais de vida mesmo, assim, sabe? Tipo, particulares. Não tem como, muitas vezes, desvincular uma coisa com a outra, sabe? Eu acho que quando você é PJ e pessoa física ao mesmo tempo, né? Quando você é as duas coisas,
não dá para você desvincular 100%, mas você tem que saber como é que você quer fazer esse processo, né? De desvinculação ou de integração, sem que as partes acabem aí prejudicadas, né? Porque senão uma coisa fica muito certinha e a outra vira uma grande bagunça. Eu sou uma capricorniana, né, gente? Vocês já sabem disso. E como capricorniana, eu sou totalmente viciada em trabalho. E eu amo o que eu faço. Só que às vezes eu passo um pouco dos limites, né? Então, assim, eu tô também aprendendo a colocar limites, porque a minha realidade também mudou muito nos últimos anos. Então, isso também acaba influenciando na forma que a gente vai colocar limite nas coisas, né? E, enfim, eu acho que para a gente finalizar, né? Eu acho que o mais importante é dizer para vocês se organizem, né? Porque parece tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso ali no mundo das ideias, mas na prática, oficialmente mesmo, não é as mil maravilhas, né? É lógico, eu ainda vejo muito mais prós do que contras, né? Dentro do fato de ser autônoma, mas a gente não pode desvincular algumas coisas que, quando você é CLT, você está muito mais seguro em algumas situações do que quando você é autônomo. Porque, por exemplo, se você é autônomo, e até mesmo questão da pejotização que a Cris falou, né? Quando uma empresa te contrata PJ, a gente sabe que, na prática, eles não poderiam trabalhar da forma que eles trabalham, assim, tipo, teria que ter todos os direitos de uma pessoa empregada CLT. Porque se você é PJ e você entra com processo trabalhista em empresa que não te trata como CLT, você ganha. Não sei se vocês sabem disso, tá? Mas a grande maioria da galera manda você embora com uma mão na frente e outra atrás. Eu trabalhei 5 anos numa empresa como PJ, saí com uma mão na frente e outra atrás, não ganhei um fucking real, sabe assim? Então, não tive seguro-desemprego, não tive nada dessas coisas, né? E até se você é CLT e você tem uma MEI aberta junto, você sai e você não ganha nada, tá? Porque você, teoricamente, tem uma outra fonte de renda. Então, é muito complexo todo esse processo, assim, para você... Tem que fazer realmente ali um balanço do que você precisa. Eu acho que vai ter um período muito longo que a gente vai se equilibrar em 2 trabalhos, no mínimo, que é o que a Cris falou ali, né? Que ela se dividia entre a Maurício e o trabalho dela como designer e artista. Eu também, quando estava nas escolas e nos outros trabalhos que eu fazia, eu também me dividia ali entre estar trabalhando naquilo e as coisas que eu queria para mim, né? Então, esse processo é muito exaustivo num primeiro momento. Depois ele vai ser exaustivo de uma outra forma, né? Mas aí você tem que escolher qual batalha você quer lutar, né? Se você quer batalhar por você ou se você quer batalhar por uma empresa. E aí, né? Qual delas você quer? E da minha parte que eu queria falar aqui também para finalizar, não também demonizem o CLT. Eu sou super a favor do CLT. Não é porque eu sou autônoma e a Lia também, que estamos aqui falando para você ser também, gente. Por quê? Porque existe benefícios no CLT que foi conquistado pelos trabalhadores. A gente tem que falar sobre isso, porque assim, hoje existe um esvaziamento sobre esse lugar, né? E ser empreendedor, gente, não é fácil, não é brincadeira. Tem que levar a sério, tem que tirar leite de pedra. Não é todo dia que vem um job maravilhoso e bate na sua porta, não é todo dia que a Marvel costuma falar isso. A Marvel veio aqui e me chama pra trabalhar, gente, não é todo dia, entendeu? Então, vamos botar o pé no chão, vamos ser mais assim, né? Humilde, eu acho. É isso mesmo, né, Lia? Essa é a palavra. Eu acho que assim, talvez porque a gente veio de uma geração que a gente aprendeu também a esperar as coisas. Tem uma geração vindo aí que não tá muito afim de esperar as coisas. Eu entendo eles também, porque assim, a gente também quer trabalhar a gente quer trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Foi isso, por isso que a gente saiu dos nossos trabalhos corporativos, CLT, pra gente viver do nosso trabalho artístico, né? Mas eu tive minha experiência,
pra chegar onde eu tô agora. Eu não fiz as coisas assim, tipo, atropeladas, né? E essa é essa dica que eu quero deixar aqui pra vocês. Acho que cada um também tem que saber onde quer estar e qual degrau cada dia você quer subir, tijolinho por tijolinho. Não dá pra gente falar assim, do jeito que a gente tá falando aqui, vou seguir exatamente que a Krika que a Lia tá falando. Cada história é uma história, gente. Com certeza. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. A gente já... Nossa, foi tanta tentativa e erro, até hoje é. Não tem uma coisa assim ainda estável, estabilizada dentro do que a gente faz, né? Esse seria o melhor dos mundos. Amiga? Cortando você um segundo, até porque agora a gente também tem mais uma coisa entrando aí, que é a inteligência artificial, a realidade do momento artístico também tá totalmente diferente do que era, né? Então, assim, são muitas camadas. Muitas camadas, muitas. E a gente quer saber de você também que tá nos ouvindo. Qual a sua experiência, assim, se você trabalha no CLT, se já trabalhou no CLT, se quer também fazer essa transição que a gente fez, de trabalhar num trabalho autônomo. Divide com a gente aqui a sua experiência, porque é isso, a gente quer ampliar essa troca de ideia. Total, e se você também tiver dúvidas, né, sobre esse processo do CLT versus o autônomo aí, se você quiser perguntar coisas pelas quais a gente passou e que a gente não contou aqui, porque em um episódio tem muita coisa para ser falada, eu acho que esse tema a gente ainda vai voltar nele algumas vezes, né, porque a gente está falando sobre o nosso trabalho. Conta aí pra gente, sabe? Manda as perguntas, manda pra gente, porque a gente ainda vai fazer um podcast só respondendo perguntas, hein, gente? Com as perguntas de vocês. Então, por favor, façam isso por nós. Não estamos tirando o nosso cavalinho da chuva de responder, de colocar as pautas, tá, gente? A gente só quer ajuda. A gente quer que vocês participem também, porque é importante ter a participação de vocês, né? Perguntem, que a gente também traz as respostas. E chegamos, né, Lia, a mais um final de podcast. Yes! E eu acho que foi muito bom. Eu realmente acho que foi muito interessante. Acho que essa conversa aqui, nossa, inclusive fui lembrando de várias coisas, porque é isso, né? A gente vai vivendo e a gente vai, nossa, assim, fazendo justamente essa memorização, né? Que é muitas coisas até chegar onde a gente tá agora, né? E aí, gente, se vocês chegaram até aqui, coloca a hashtag Eu Trabalho por Conta. Ou só manda um... É isso, gente, só vamos, entendeu? Mas assim, agora brincadeiras à parte, mas falando sério, por favor, sigam a gente em todas as nossas redes aí, TikTok, Instagram, Spotify, YouTube, entendeu? Vão lá, curtam, comentem, compartilhem, porque nós ainda somos um bebê. Vocês não esqueçam disso. Então a gente ainda precisa de muito compartilhamento, muito help aí para jogar a nossa palavra no mundo, né? E até a de vocês, né? Porque a partir do momento que vocês começarem a interagir aí com a gente, provavelmente essa conversa ela vai fluir de uma forma muito mais abrangente. Então, assim, divulguem muito o podcast, falem muito, deem o feedback do que vocês estão achando, quais temas vocês acham importante que a gente aborde, porque esse momento ainda é um momento muito... Ai, como que eu vou dizer, amiga? Experimental? Acho que a palavra não é experimental. Eu acho que muito orgânico, né? Da gente entender ainda esse processo do que nossos ouvintes querem ouvir. Nossa, adoro essa palavra de nossos ouvintes. E é isso aí, minha gente. Não esquece de fazer tudo que a Lia pediu para vocês. E principalmente, se vocês quiserem ouvir o podcast completo, ele vai estar sempre disponível no YouTube e no Spotify. Então, lá no YouTube você se inscreve e no Spotify você, por favor, segue a gente, dá as estrelinhas lá pra gente poder chegar em mais pessoas. E com certeza, sempre vai ter alguém querendo ouvir alguma coisa relacionada a isso. Vai ajudar alguém, manda esse conteúdo pra alguém, tá bom? Fechou! Então, uma beija pra vocês e até o próximo episódio. Beijo, galera, e até o próximo episódio. Tchau! Tchau!